Começou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e, cara, que coisa maluca, né? É a chance que a gente tem de finalmente ver os times aqui da América do Sul, da Ásia, da Europa jogando o mesmo campeonato para saber quem é o melhor no futebol. E começou a gerar confrontos que a gente não esperava ver tão cedo, né? A gente tem aí times sul-americanos jogando com o europeu e sempre fica aquela dúvida, né? Aonde os times brasileiros estariam, em que categoria estariam se estivesse jogando na Europa. A gente vê aí na mídia que muitos comentaristas rebaixam os times brasileiros, né? Diz que seria ali Série B na Europa, estaria na terceira prateleira. Eu pensava muito nisso e falava, pô, será que os nossos times são tão ruins assim? Os confrontos que a gente tem visto na Copa do Mundo de Clubes mostram que não é bem assim, né? A gente teve dois duelos que confrontaram times brasileiros com times europeus. A gente teve o Palmeiras e o Porto e o Fluminense e o Borussia. E o que a gente percebe é que no jogo do Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras deu um sufoco danado no Porto. O Porto tava assim, os caras no final do jogo tava caindo, cansado, não vê na hora do jogo acabar. E é uma coisa maluca, porque eu imaginei que o Palmeiras fosse chegar lá e tomar uma goleada pro Porto, não ia ver nem a cor da bola, e que o Fluminense não ia nem chegar perto do Borussia. Porque a gente sabe que lá no campeonato alemão ou é Bayern ou é BVB, né? Então, outros times diferentes disso sempre sofrem no campeonato. Ou é o Bayern ou é o BVB. E o Fluminense não é o top dos times brasileiros na atualidade, né? Então o que eu esperava é que o Fluminense fosse massacrado pelo BVB. Só que no decorrer do jogo a gente vê que foi equilibrado no começo e no final o Fluminense foi melhor que o BVB. E a mesma coisa a gente vê no jogo do Palmeiras. O Palmeiras estava até equilibrado no começo, depois o Palmeiras tomou conta do jogo. E eu quero até a opinião de vocês, se isso também acontece com vocês, mas assistindo a Copa do Mundo, começou a despertar um interesse diferente, porque eu, como torcedor do Flamengo, eu odeio o Fluminense e também eu detesto o Palmeiras, que são dois times aí que são adversários do Flamengo. Fluminense, mais especificamente carioca, né? E o Palmeiras é o time que briga em todas as frentes dos campeonatos lá no Brasil e Libertadores contra o Flamengo. Então, é um grande rival o Palmeiras hoje em dia. E eu pensei que eu ia torcer fielmente tanto para Palmeiras como para o Fluminense fracassarem no Mundial e perdessem, então tomassem goleadas, passassem vexame. Só que assistindo o jogo do Palmeiras e Porto, no começo eu estava torcendo muito para o Palmeiras perder. E conforme o tempo foi passando, o sentimento que dava era tipo, cara, o time brasileiro não é tão ruim como o pessoal fala. Esses times da Europa estão sendo muito engrandecidos. Pô, eu sei que o Porto não é o top da Europa, mas ele tá ali pelo menos em um time mediano da Europa. E conforme o jogo ia passando, você via que o Palmeiras ia tendo mais chance que o Porto. Então, no primeiro tempo eu estava torcendo muito pro Palmeiras perder, mas acabou que do segundo tempo para frente eu percebi que eu estava torcendo pro Palmeiras ganhar, para provar que os times brasileiros não são tão ruins assim e que a gente não perde para nenhum time mediano da Europa, como o Porto, por exemplo. E no final do jogo a gente vê que o Porto rezou para Deus para acabar. A gente viu os caras caindo, cansado, exausto e o Palmeiras em cima pressionando. Se tivesse um pouco mais de tempo, um pouco mais de empenho, o Palmeiras tinha saído com a vitória. O que eu acho que é um resultado até justo, porque o Palmeiras jogou mais do que o Porto. E a mesma coisa a gente nota no jogo do Fluminense contra o Borussia. No começo eu tava torcendo muito pro BVB amassar, triturar o Fluminense, para os caras já acabar com a moral do Fluminense no primeiro jogo, para que eles pensassem assim, cara, quer saber? Vamos voltar pro Rio, que aqui acabou, aqui não é nosso campeonato, vamos voltar. Só que no primeiro tempo o Fluminense já foi melhor que o Borussia. Eu tava torcendo pro BVB, só que
eu percebi que naquele lance que o Everaldo saiu cara a cara com o goleiro, em vez dele chutar, ele preferiu dar um corte para meio da área e tocar pro Canóbio, que bateu fraco ali de esquerda. Eu percebi que eu falei, putz, que vacilo do Fluminense, que chance desperdiçada. E aí eu percebi que eu tava torcendo pro Fluminense, porque eu queria muito que o BVB, que é nosso, um dos grandes da Alemanha e tal, eu queria que eles perdessem para um time brasileiro, para a gente mostrar a força que tem os times do Brasil. Então, nesse Mundial de Clubes, no geral, tá causando, pelo menos em mim, um efeito muito maluco, que os rivais que eu torcia contra aqui no Brasil, como exemplo de Palmeiras, Fluminense, no Mundial a gente acaba torcendo a favor para mostrar que os times brasileiros não são tão ruins como a mídia fala por aí. E que a gente consegue bater de frente com os times europeus. É claro que a gente não pegou nenhum time top ainda da Europa, mas pelo menos os medianos a gente está batendo de frente e eles estão suando muito para sair com empate. E tanto o Palmeiras como o Fluminense mereciam a vitória. Então acho que tanto o Porto como o BVB saiu muito no lucro por ter conseguido esse um ponto do empate. É claro que a gente ainda tem que testar um enfrentamento de um time brasileiro contra um time top da Europa. Então vai ser o caso aí do Botafogo e PSG, que vai ser um jogaço. E ali o time do Botafogo vai ser realmente testado. E Flamengo e Chelsea, eu também acho que vai ser um grande enfrentamento. O Chelsea também não é um time fraco na Europa. E vai ser a hora de mostrar se os times brasileiros estão preparados para bater de frente com os times top lá da Europa. Flamengo e Botafogo ainda não tiveram um teste de verdade, né? Porque pegaram times que são mais fracos do que os times brasileiros. Então estou muito curioso para ver esse jogo aí do Botafogo e PSG e Flamengo e Chelsea. Eu acho que vai dar Flamengo. Eu assisti o jogo do Chelsea e minha expectativa era que o Chelsea jogasse muito mais, mas não desempenhou como eu pensava, apesar do que o Flamengo também não jogou tão bem assim. Mas o que essa Copa do Mundo de Clubes está me mostrando é que os times brasileiros têm potencial e que o futebol sul-americano não é tão sucateado como dizem por aí. E eu tô crente que todos os times brasileiros vão passar nessa fase de grupo. Então, deixando um pouco de lado a rivalidade, acaba que eu tô torcendo um pouco para a gente mostrar aí para a Europa e para o mundo que o futebol do Brasil pode ser muito mais do que dizem por aí na mídia, né? A gente pode mostrar muito mais do nosso futebol. Todo mundo acredita que o nosso futebol está sucateado, está fraco, mas eu acho que ele pode ser bem mais forte do que o pessoal imagina e vai ser um impacto para os estrangeiros verem como os times brasileiros aqui podem jogar um bom futebol. Aí vocês, o que estão achando? Acham que os times brasileiros têm chance nessa Copa do Mundo de Clubes? Que por enquanto eu estou achando legal o desempenho. Mas deixem aí no comentário, se inscreva e bora que bora!